Pois é, meus amigos, vamos fazer mais um passeio livre, 4h23 da tarde, do dia 7 de fevereiro, do dia 7 de agosto de 2026. Estamos gravando em resolução 4K, mas sem utilizar a câmera ultra-wide, sem a câmera normal do nosso aparelho principal, o Motorola Edge 50 Ultra. Pois é. E hoje não ia fazer esse tema, porém algumas coisas na minha vida me fizeram fizeram pensar sobre algumas coisas um pouco triviais, né? Até meio elementares, eu nem sei porquê vou falar, mas pode servir para alguma coisa. Hoje, no condomínio aqui, eu tinha falado com o supervisor sobre, inclusive é o dia, né, daquele funcionário problemático. Tinha falado com o supervisor e hoje à tarde recebo no WhatsApp, que é só uma lista de informes, né, não é um grupo, como no Jardim dos Demônios, que o supervisor pediu demissão ou foi demitido, não sei o que aconteceu, e tem uma nova supervisora aqui, então não sei como vai ser agora, né? E o funcionário problemático continua aqui. Eu acho impressionante uma coisa que eu vejo no mundo do trabalho, né, em geral, que pessoas preguiçosas, pessoas incompetentes, pessoas problemáticas, pessoas que criam intriga, pessoas ruins, elas têm uma sorte de se manter, né? É o caso desse funcionário do condomínio. O cara, né, não vou expor o nome, nem imagem, nem nada, mas o cara é um mala sem alça, sabe? O cara estava afastado, sabe, acho que por motivo de doença, e voltou. E como ele era antigo no condomínio, né, conseguiu esse trabalho porque uma amiga que é moradora do condomínio arranjou para ele, amiga da ex-síndica, enfim. E enquanto era a ex-síndica, ele tinha uma certa proteção dela. Esse cara estava afastado por um tempo, por motivo de doença, acho que estava recebendo auxílio doença, mas o benefício foi suspenso e ele teve que voltar. E como o condomínio está sem caixa para demitir, então o cara continua aí, porque o condomínio não pode dispensar sem justa causa, senão vai ter que pagar as verbas rescisórias, e é um dinheiro que o condomínio não tem. E para uma justa causa é necessário ter mais elementos, né? Então nisso o cara vai se perpetuando aí, enquanto pessoas comprometidas, pessoas, enfim, funcionários melhores que não criavam problemas foram demitidos, né? Então, assim, são coisas que fazem parte do dia a dia, né? E a vida, a gente pensa que vai durar para sempre, né? Mas não é. Então, assim, eu digo pelo trabalho, né, que no serviço público a gente também, né, a única coisa que o servidor público tem ainda, né, enquanto não sobrevier alguma reforma administrativa maligna, é a estabilidade, né? Estabilidade não é absoluta. Então, o servidor público, ele pode ser demitido antes, né, durante o período do estágio probatório. Ele não tem estabilidade, o próprio nome diz, são os 3 primeiros anos do serviço público, e ele pode ser reprovado no estágio probatório, né, ou pode ser demitido antes, mas em qualquer caso é necessário um processo administrativo disciplinar em que seja garantido a ele, garantido o contraditório, ampla defesa, enfim. O que eu sei é que é muito difícil, né, quando o servidor ele já é estável,
ser demitido, mesmo após um processo administrativo disciplinar. Porque antes ele sofre outras penalidades, advertência, suspensão, uma suspensão ainda mais grave, por período maior, para existir essa demissão. Se for o caso dele ser um servidor desidioso, por exemplo, é necessário uma robustez muito grande de provas, né? Não é simplesmente a alegação de que ele não é produtivo, tem que ser algo muito mais robusto. Ele cria problemas, mas quais problemas, né? Então, muitas vezes não tem prova suficiente, porque é unicamente depoimento, de ouvir dizer, coisa do tipo. Então, dificilmente, a menos que se trate de uma perseguição política, o servidor público ele é demitido mesmo quando tem um pacto. Porém, no serviço público existe sim assédio moral, existem outros problemas. Então, assim, a gente nunca tem garantia de nada, né? E a gente no serviço público, muitas pessoas, quando o salário não é muito alto, o salário a remuneração é complementada. Por exemplo, quando o servidor público efetivo ele tem uma função comissionada, um cargo comissionado, né? E isso daí é muito precário, né? Então, eu vejo assim que, principalmente onde eu trabalho, né? O cargo de analista judiciário, ele foi extinto, né? Ainda existem alguns remanescentes, mas assim, o cargo por si só, a carreira, ela foi extinta porque não fazem mais concurso de ingresso na carreira. Então só ficaram os remanescentes até irem se aposentando. Quando o último se aposentar, a carreira é oficialmente extinta, porque não vai ter mais ninguém na ativa. Assim como a carreira de escrivão no tribunal, de oficial de justiça, enfim. A carreira de analista aqui também é assim. A finalidade dela seria ocupar esses espaços e trabalhar nos gabinetes, né, no primeiro, no segundo grau, mas desde que foi criado, mesmo antes de ter sido criado essa carreira, ela está interessante, né? Um cara olhando para cá, enfim, não entendi. Então, essas carreiras de analista foram extintas. Então, assim, nos gabinetes, o que existem, isso eu acredito que seja em quase todo o Brasil, são assessores ou assistentes, depende muito de um tribunal para outro, mas enfim, é uma função comissionada, é um cargo comissionado, né? Pode ser ocupado por um servidor de carreira, no caso um técnico judiciário, ou por uma pessoa de fora do quadro. Então, essas pessoas todas, essa função de assessoramento, que seriam de um analista, onde eu trabalho, são exercidas por pessoas que exercem funções de caráter precário. Por quê? Não existe garantia de que você vai permanecer nessa função para sempre, né? Então, muitas vezes a pessoa pensa assim, não, mas eu faço tudo certinho e tal, né? E você pode ser a melhor pessoa do mundo, a pessoa mais produtiva do mundo. Quando quando a pessoa que ele nomeou para a função, ela está de saco cheio de você, não adianta, né? Você pode fazer o que for, pode ser bom como for, pode ser honesto, pode ser, enfim, a melhor pessoa, o melhor profissional da face da terra, não adianta, porque a pessoa enjoa da sua cara e acabou. Ou você pode perder a função por outros motivos, motivos diversos. Então, muita gente se dedica, né, ao trabalho, né, com dedicação tão integral e tal. E eu digo uma coisa: existe uma diferença entre você ser dedicado e você ser uma pessoa responsável, ser uma pessoa séria, comprometida, com ser uma pessoa, né, um profissional digno, né, respeitável, honesto, assíduo, de você ser uma pessoa que dá o sangue pelo
trabalho. Não deu sangue pelo trabalho. Não deu sangue pelo seu trabalho. Nem por uma empresa, né? Ah, mas eu preciso sobreviver. Existe um limite. Se você não, né, faz o que você pode, não tem como você fazer mais. Não trabalhe de graça para ninguém. Não trabalhe de graça para a empresa. Não trabalhe de graça se você tem uma função comissionada, se você tem um cargo comissionado, porque você nunca sabe o dia de amanhã, né? Então, né, basta você não ser mais útil, basta você não ter utilidade ou ter alguma mudança qualquer, muitas vezes vem de cima, né? O cargo é extinto, houve uma redução, né, quantitativo de pessoal, por exemplo, né? Olha, são tantas coisas que podem acontecer e você pode simplesmente ir embora, perder, ou ficar desempregado, ou sair da função e ter uma redução drástica na sua remuneração, se você é servidor público, o que tem um impacto grande sim, porque você faz contas com aquele dinheiro. Ninguém pense que não, qualquer redução salarial tem um impacto. Ah, mas eu ganho 20 mil, você passou a ganhar 15, vai mudar. Ah, mas 15 mil é muito dinheiro, mas você está acostumado com 20, se programa com 20. Ah, eu ganho 10, mas passou para 5, vai ter um impacto, o custo de vida é muito alto. Não acho que 10 mil reais, 15 mil reais é muito dinheiro, que não é não. Eu tô falando do custo de vida de Aracaju. Eu nem quero comparar com São Paulo, que, enfim, qualquer lugar, qualquer imóvel, mequetrefe é de 500 mil para cima. Qualquer kitnet é 500 mil para cima. Se for em periferia, um apartamento de 70 metros, só em periferia mesmo, em comunidade. Próximo de comunidade é 500 mil. Porque se for um bairrozinho melhor, 1 milhão. E Aracaju já está próximo disso. Não está ficando diferente não. Então 10 mil, você acha que é muito? Não é não. 15 mil? Não é não. Ah, é analista da Justiça Federal, ganha líquidos, sei lá, 20 mil. É muito? Parece muito. Mas se for só com os 20 para manter família, não é, acredito. Vive mal? Não vive, mas também não é esse luxo que se imagina. Então, é isso, a lição que eu digo, né? Você vê, condomínio, o meu condomínio, pessoas boas que se dedicavam, tudo, né? Aparentemente, demitidas. E um inepto, né? Funcionário inepto, lá, se eternizando, né? Fazendo e acontecendo, aloprando, esculhambando, desrespeitando o morador e tudo mais, e numa boa lá, inabalado, né? Quase estável, quase vitalício, esperando a aposentadoria ou uma demissão para receber, né, a justa causa que nunca vem. Então assim, você que é bom, veja o seu valor, e existem certos limites que não adianta você ultrapassar, né? Porque a demissão vem, ninguém quer saber, é injusta. A exoneração vem, se você tem servidor, se você é servidor público comissionado, também para estar na rua da amargura. Basta qualquer coisa, qualquer besteira, já era para você. Então, não valorize tanto, sabe, as coisas. É o que eu penso, sabe. A gente tem que se dar mais valor, né? E se você é bom, né, e alguém está dizendo que você não é, tentando convencer você de que você é uma merda, que você é um inepto. Bom, se você já teve um histórico positivo, né, veja se é global, faça uma autoanálise, analise o que você é para ver se realmente você é uma merda ou não, né? Muitas vezes alguém quer convencer você de que você é uma merda, que você é um inepto, simplesmente por maldade, para você se colocar para baixo, para ela se sentir tranquila e fazer uma maldade com você. É só isso, né? O mundo é cheio de gente que não vale nada. O mundo é cheio de gente que quer
acabar com você. Né? A maldade, a desonestidade, a safadeza, a corrupção, infelizmente, são a regra no mundo, na humanidade. Né? É majoritário, é a maioria das pessoas. Pessoas boas, pessoas honestas, pessoas que querem fazer o bem, esqueçam, não é a regra, não é a maioria, pelo contrário, é uma exceção. E ainda assim, fique alerta, você pode estar diante de pessoas falsas, o que é pior ainda, pessoas que se fingem de boazinhas, se fingem de honestas, pessoas do bem, na verdade, são demônios disfarçados. Né? Também existe isso. Né? Então, sempre fique com o alerta ligado, né? Para você não cair nisso. Enfim, é o básico, é o trivial, né? A vida é assim, muito instável. Há dias em que eu fico pensando assim e eu não sei, sinceramente. Essas coisas também se aplicam a mim, eu não sei. A única garantia que eu tenho, no meu caso, é do meu cargo do meu cargo efetivo. Esse sim é o meu. Mas a função comissionada, não sei o dia de amanhã. Eu sempre digo, estou, até hoje, até o último contra-cheque, foi assim. O próximo mês só Deus sabe, né? E assim é a vida, tá? Porque a gente pode morrer também. Pode ser o último dia, pode ser o último mês. Enfim, essa é a reflexão, nosso passeio livre, né? A gente se vê em uma próxima oportunidade.